Já É estou isso aí, bem. garota. Força aí. Boa tarde, meus Gostamos. amigos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Estamos aqui reunidos mais uma vez, graças ao Senhor, na Sociedade de Estudos Espírito Francisco de Assis, para estudo dessa obra, Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos estudando o capítulo que trata das sutilezas da mediunidade. Já estamos bem avançados nele, né? E hoje eu pedi como apoio o livro A Gênese de Allan Kardec, capítulo 14, dos fluidos, item 47. Então, quem tiver a Gênese aí, por favor, pega. Eu coloquei aí no capítulo 14, dos fluidos, item 47. É lá no final do capítulo 14. É no final do capítulo 14, capítulo 14 é o mais famoso, né, dos fluidos. Lá no final do capítulo 14, item 47. Existência de Deus. Não, capítulo 14. 14. Esse aí, dos fluidos, capítulo 14. Ok, vamos lá. Capítulo 14 dos fluidos. Item 47. Você não estava no capítulo 14, não, Eloá? Não estou. É o 14. É o que trata dos fluidos. Então, gente, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos aqui, mais uma vez, nessa tarde, estudando essa obra maravilhosa de Ivone do Amaral Pereira, que tantos esclarecimentos tem trazido para todos nós. Que teu amor e a sua paz, Senhor, possa estar sempre em nossos corações. Graças a Deus. Achou, Eloá? Estou procurando, achei. Capítulo 14, Eloá. Capítulo 14. Dos fluidos, item 47. Lá no final 47. do capítulo 14, lá no final. Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui com o livro da Ivone do Amaral Pereira, tá? Por isso que eu falei assim, bota a datinha aí, para facilitar encontrar. Eu vou ler um pedacinho anterior, só para a gente lembrar aqui. Eu vou subir 3 parágrafos. 2 parágrafos só. Lembrando daquele espírito que a Ivone encontrou quando ela foi visitar uma amiga, uma pessoa que estava doente, não sei nem se era verdade, doente no hospital. E chegando lá, ela foi em desdobramento do sono, tá? Ela foi em desdobramento do sono. Chegando lá, o que aconteceu? Ela viu, junto da mulher que estava doente no hospital, um espírito violento. Ela diz que é um espírito portador de uma flutuância vibratória. Esse espírito tinha aparência feminina, vestia um hábito negro, tá? Inteiramente negro, o hábito. Era uma ex-freira, mas era apavorante o nível de vibração desse espírito. Tanto é que Ivone fugiu, saiu correndo, espavorida. Ela estava desdobrada, tá? Isso aconteceu, ela foi fazer uma visita desdobrada. E chegando lá, se deparou com essa entidade que a botou para correr. E ela fugiu, apavorada. É sobre isso que a gente vai falar. Tá? Então, ela até faz no penúltimo parágrafo, ela faz até um comentário. Ela diz assim, que os obsessores, que quando encarnados foram mulheres, são profundamente mais endurecidos, odiosos e temíveis do que os que foram homens. Né? Então, ela faz esse comentário. E ela diz assim, por que isso acontece? Ela não sabe explicar bem,
Por quê? Mas aí ela bota aqui uma suposição. Ela diz aqui: será porque seja a mulher mais irremediavelmente atingida quando ofendida do que o homem? Será que a mulher, quando ofendida, se sente mais agredida do que o homem? Existirá na mente feminina imaginação mais fecunda do que na mente masculina? E essa maior intensidade imaginativa a tornará mais feroz nas atrocidades das vinganças contra os desafetos? Ela diz porque até então que ela viu, mulheres obsessoras eram muito piores do que os homens, eram mais cruéis do que os homens. Aí, no parágrafo de hoje, diz assim: entretanto, aquela entidade obsessora, ela está falando dessa freira, desse espírito, tá, obsessor, trajado de freira. Entretanto, aquela entidade obsessora se apresentando, prestem bem atenção na forma como ela vai descrever, prestem bem atenção. Ela diz aqui: entretanto, aquela entidade obsessora se apresentando envolvida num hábito religioso. Hábito religioso é aquela roupa das freiras, né? Denunciando-se como antiga freira, escondia o próprio rosto, as mãos e os pés, a fim de não ser identificada. Ardil de que geralmente se servem os obsessores mais maliciosos. Então, os obsessores mais maliciosos, eles não deixam que vejam o rosto deles, as mãos e os pés. Eles procuram esconder, tá? Eles procuram esconder. Boa tarde, os amigos e a Vera Travata entraram agora. Boa tarde, meus amigos. Então, eles procuram se esconder, como disse aqui a Ivone Pereira. Aí ela diz assim: escondia-os, porém, sobrepondo-lhes, quer dizer, sobre o rosto que ela não queria mostrar, ela colocava uma hedionda, quer dizer, uma horrível máscara de caveira, com as mãos e pés de esqueleto, procurando infundir terror ou impressões fortes. Imagine um espírito todo trajado de um hábito de freira, todo preto, com uma máscara de caveira e as mãos e os pés, no caso dela, como esqueletos. Gente, que horror você se deparar com uma figura dessa. Já pensou? Aí ela diz aqui: suas vibrações, que ela falou que esse espírito tinha uma frequência vibratória, suas vibrações eram de tal forma violentas, por isso que ela falou truculência, que se tornavam realmente enlouquecedoras. Obsidiava a pobre mulher, aquela mulher que estava doente no hospital, encarnada. Esse espírito obsidiava uma encarnada. Obsidiava a pobre mulher, cujo precário estado não permitira jamais esperanças de cura.